Olá, meus amados irmãos e irmãs que assistem os vídeos aí no canal do Floriano. Hoje novamente estou aqui. Então, irmãos, nós estamos aqui hoje para completar semana passada, no dia 31, né, irmão? Nós falamos sobre a certeza da salvação e hoje nós vamos dar continuidade mais um pouco, para que você entenda que o crente em Cristo não perde a salvação. E para isso, vou começar lendo Romanos capítulo 5. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vamos lá. A justificação, a doutrina da igreja, a doutrina de Cristo. É a justificação pela fé em Cristo. Muitas pessoas não sabem o que é justificação. A justificação, ela é um ato soberano de Deus. A santificação já é um pouco diferente. A justificação, ela é um ato, a santificação, ela é um processo. É no dia a dia. Então, no dia que você que está nos assistindo, você creu em Cristo, você foi justificado. É uma vez só na sua vida. Às vezes a gente encontra com pessoas na nossa caminhada, o rapaz vai lá e ele frequenta uma determinada igreja, né, irmão? Tem que falar igreja assim para entender, porque se você falar templo eles não vão entender, tem que falar igreja. Então vamos usar essa expressão, igreja, né? Que é o templo, a igreja somos nós que cremos em Cristo, tá bom? Então, o camarada, o rapaz vai em determinado lugar, ele reúne, ele cai em pecado, aí daqui a pouco eles falam para ele ser salvo, ele tem que ser batizado. Ele batiza ele umas 3 vezes naquela denominação, porque senão ele perde a salvação. É um ensino errado, entendeu? Porque a justificação ela é uma vez só na vida, né? E a fé ela não é a causa meritória, a fé ela é instrumental. É a obra que Cristo fez na cruz que nos salva. Então, a justificação é um ato na hora da conversão. O pecador, ele é salvo por Cristo, seu nome é escrito no livro da vida, ele não perde a salvação. Nós falamos alguns versículos semana passada que algumas pessoas acham que se perde salvação. Então, se eu ensinar que o crente perde salvação, a obra de Cristo então não está valendo nada. Eu nego a justificação pela fé. Tá vendo como é que é perigoso? Você ficar ouvindo determinados lobos por aí. Então, e também não podemos esquecer, né, que Romanos capítulo 6, pelo fato de nós estarmos debaixo da graça, nós não podemos dar ocasião ao pecado. Então tem muitas pessoas que falam assim, já estou crente mesmo, eu sou salvo mesmo, agora eu vou pro mundão, eu vou para as festas carnais, para o carnaval e outras festas mundanas, né? Porque ele está salvo e agora ele faz o que ele quer. Não confunde liberdade com libertinagem, achando que você pode fazer tudo. Cristo nos libertou para a liberdade, mas nós não podemos abusar da obra de Cristo, temos que ter respeito ao que Cristo fez por nós. A Bíblia diz que quem foi justificado é nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram.
aquele que roubava não roube mais, é uma nova vida, andar em novidade de vida, não perde a salvação, mas pelo fato de não perder a salvação, não vai dar ocasião ao pecado. Faça igual José no Egito, ele teve a oportunidade de errar, de falhar com aquela mulher, mas ele não quis. Por quê? Porque ele tinha compromisso com o Senhor Deus, ele levou a sério. Irmão, queria fazer uma pergunta seguinte: por que a maioria do evangélico, assim, das pessoas evangélicas, a massa, não, os pastores, os líderes espiritual, não ensina sobre a doutrina de que quem Deus já designou, Deus chamou, quem já sentiu a presença de Deus, sabe, entendeu? Porque quem conhece, se errar, automaticamente vai pedir perdão e Deus vai perdoar. Como você disse, a graça superabundou, então Deus tem perdoado porque as coisas mudou de uma tal maneira que é pecado em vários ângulos, né? Mas por que eles não ensinam uma liberdade com responsabilidade em vez de uma lei, uma ditadura, um medo de... Porque eles têm medo de quê? Só até aqui. Irmão Batista perguntando aqui, né, por que alguns líderes, né, não ensinam, né, irmão, a certeza da salvação, né? Certa vez eu vi um irmão explicando, ele falou que um irmão falou com ele assim: olha, se eu ensinar na minha igreja, né, ele que falou lá na minha igreja, tá, irmãos? Eu quero dizer para vocês que eu não tenho igreja, eu nem sou empregado de igreja, nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós não temos igreja, a igreja não é nossa, é a igreja do Senhor. Aí temos por aí que falar minha igreja, né? Baixa a bolinha, tá? Baixa sua bola. Porque Cristo, ele que falou assim: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então vamos lá. Por que alguns pastores, pregadores, né? Não ensinam a certeza da salvação para os membros daquele lugar que eles reúnem, né? Daquela igreja, vamos botar assim, que a mentinha deles ficou o negócio de igreja dos quatro paredes, que é uma igreja, né? Por que eles não ensinam? Um irmão estava falando assim, que um pregador falou assim: olha, eu não posso ensinar a certeza da salvação na minha igreja, porque se eu ensinar assim, os membros lá, eles não vão querer obedecer a palavra de Deus, né? Eles vão querer levar a vida no pecado. Aí, ou então, ele tem que ficar escondendo a verdade, ele tem que amedrontar aquelas ovelhas ali. Olha, não faça isso, não faça aquilo, não manuseie, não toque nisso, não toque aquilo. Ou seja, eles amedrontam aquelas pessoas ali, né, com medo de perdê-las. E muitas das vezes, cada seu dinheirinho, que os seus dízimos e ofertas são altos, aí que ele segura mesmo. Mas quando é um pecador pobrezinho, ganha um salarinho, eita, nem aí porque é pecador. Mas quando é um ricão, eles amedrontam ele. Você está entendendo? Medo de perder as suas ofertas, os seus benefícios. Medo de perder eles. Então eles não ensinam a verdade. Agora, nós cremos em Cristo. Veja bem. Você vê, olha só para você ver. Paulo, ele creu em Cristo. Paulo sabia de tudo da justificação. Você vê ele levando Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na brincadeira? Não. Você não vê, né? Ele falou: eu sei quem eu tenho crido. Agora, se eu ensinar para aquele lugar que eu reúno ali a certeza da salvação, eu estou querendo o bem deles. Que eles andem em novidade de vida, que eles andem com andar digno de toda a vocação de Deus. Eu não posso esconder a verdade. É por isso que muita gente toma raiva do evangelho, toma raiva de igreja. Por quê? Porque descobre sobre o estudo sobre o dízimo, eles ficam revoltados. Olha, eu fui enganado. Né? Eu fui enganado. Quantos anos eu estou nessa igreja aqui e agora fiquei sabendo que o dízimo era para Israel. Aí fica tomando raiva de igreja.
Fiz campanha, não recebi. Entendeu? Aí a certeza o crente não perde salvação. Aí se diz, olha, não sai daqui não. Se você sair daqui, você perde a salvação. Se você comer carne moída, você perde a salvação. Se comer salsicha, você perde a salvação. Ou seja, não entendem e desfaz da obra de Cristo. Você pega uma carta, por exemplo, pessoas que não estudam. Você pega uma carta, por exemplo, de Colossenses, a pessoa não vai entender. Colossenses 2, 20 a 22. Que lá Paulo fala assim, eu vou abrir aqui para eles entenderem. Essas igrejas que ensinam perca de salvação, você pega um texto desse aqui, Colossenses 2, 20 a 22, eles vão chamar Paulo de mentiroso. Olha só, 22, Colossenses capítulo 2, verso 20 a 22. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vós sujeitais a ordenanças? É que eu falei agora minutos atrás, ó. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Eles inventam um monte de doutrina que você tem que obedecer, coisa inventada por homens. Ó. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O camarada, ele é uma capa aqui, ó. Isso aqui é uma capa, não é salvo, não é justificado. Ele quer mostrar para as pessoas que ele é o santarrão, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, que ele não manuseia aquilo. Não entende o que está falando. Então eles inventam aquele monte de doutrina, né? É por isso que existe a sã doutrina. Existe a sã doutrina que está na Bíblia, que é a doutrina de Cristo, e existe a doutrina dos homens. Agora, se você vai num lugar que ensina perca de salvação, você vai para o Evangelho, vá para a Bíblia, né? Vai para o Evangelho e vê se está debatendo de acordo, para você não ficar com medo. Justificação, o ato soberano de Deus, não perde salvação. Agora, quem que Deus justifica? Deus justifica o bom? Não. Deus justifica quem? O ímpio. Paulo fala isso em Romanos 4. O ímpio. Por que Deus não justifica o bom? Tem gente que fala assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, papapá. Ele se acha o bom. Ele se acha melhor que os outros, que é o bonzinho. Ou seja, ele baseia a salvação no seu comportamento, nas suas obras. E a salvação ela é obra exclusiva de Cristo. Deus justifica o ímpio. Lógico, o ímpio que se arrepende, crê em Cristo e passa a segui-lo. Porque ninguém é bom, meu amado. Romanos 7:11, Jesus falou que ninguém é bom. Paulo falou que o bem que eu tenho que fazer eu não faço, o mal que eu não posso, esse eu pratico. É por isso, qualquer comedor de arroz e feijão nessa terra, ele tem que ser justificado somente pela graça. Somente pela graça. Mas aí vem alguns e falam assim, mas José, eu li a Bíblia toda, eu não vi defeito nele. Então José é Deus? José é Jesus? Jesus não conheceu o pecado. Jesus não cometeu pecado. José é Jesus? Não, José era pecador igual nós, comedor de arroz e feijão. Falhava também, meu amigo. Elias, né, não fazia um monte de coisa? A Bíblia diz que Elias era homem igual ao nosso, sujeito mesmo às falhas. Por isso nós somos justificados somente pela graça. Então, se você acha que o crente perde salvação, você está negando a graça de Cristo, meu filho. É uma coisa muito séria. Próxima pergunta. A Bíblia responderá. É o seguinte, a pergunta que eu tenho a dizer é o seguinte. Na carta de Tiago diz que a fé sem a obra ela é morta. Como que fica isso aí? Bom, tô fazendo uma pergunta aí que é meio difícil, né? Confunde a gente.
A fé sem obras é morta. E se eu tiver obra e não tiver fé? Eu tenho minhas obras, eu não tenho fé. A fé sem obras, ela é morta. E se eu tiver obra e não tenho fé? Não vai adiantar não. A Bíblia não diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus? Aí no dia de eu prestar conta, eu falo assim, Senhor, eu não tenho fé no Senhor, não, mas eu tenho minhas obras. Eu tenho que entrar no seu reino aí. Que eu tenho minhas obras aqui, ó. Eu não tenho fé no Senhor não. Um monte de gente aí pratica boas obras, mas não tem fé na obra, em Cristo. Vamos lá. Então, você vê que Paulo pregava a salvação pela graça. Vem Tiago falando que a fé sem as obras ela é morta. Então, quando Tiago fala que a fé sem as obras é morta, é que o cristão, qual que é a evidência do cristão? Uma das evidências da salvação. Tiago fala da fé, que a fé sem obras é morta, no sentido de evidência da salvação. Qual que é a evidência da salvação? As características do salvo, a evidência da salvação, qual que é? Efésios capítulo 2 fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Né? Isso? E o que diz mais lá em Efésios? Aí diz assim, Efésios capítulo 2, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É Deus que prepara as boas obras para que nós ande nelas. Como que ande em Deus com boas obras? Veja bem, primeiro você crê em Cristo, depois você pratica obras. Mas se você não pratica obras, como evidência, um testemunho para as pessoas verem que você é um cristão. As pessoas querem ver se você é um cristão, se você crê em Cristo, se ama a Deus, se ama o próximo. Você vai praticar as obras, não com o intuito de que você é o bambambam, mas sim reconhecendo o que Cristo fez por você. Você está entendendo? No sentido de a evidência da salvação. Porque a Bíblia diz assim, irmão: se você tem recurso financeiro neste mundo e vê o outro passando necessidade, como é que eles vão ver o amor de Deus em você? Evidência da salvação, nesse sentido. Vendo? Aí eu chego perto dele, ele mora, um exemplo, ele está lá na rua caído lá. Então, meu amigo, bom dia. Ó, Jesus te ama, tá? Eu vou orar por você lá em casa, tá? Com fome e tudo, e eu com o bolso cheio de dinheiro. Aí eu falo, vou orar por você, tá? E o que Jesus falou? Dá-lhe de comer. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Agora, a salvação é pela graça. Somente. Mas se eu não praticar obras, não perco a salvação. Eu vou perder galardão naquele dia, premiação. Porque você vê então, o cara vai lá, o cara é um matador, ele mata 50 pessoas. Pensou? Ele vai lá e mata 50 pessoas. Aí, ele vai, antes dele ser preso, ele vai lá na vizinhança dele e dá lá uma cesta básica para cada um. E se ele morrer depois, aí ele vai para o céu. Ele praticou boas obras. Ele não tinha Jesus, ele não tinha Cristo não. Ele praticou boas obras, ele vai para o céu. Então a obra de Cristo, então, ela é invalidada. Eu piso nela porque eu pratico obras. Então, quando Tiago fala isso, é no sentido de evidência. Agora, o cristão que não pratica obras, ele não deixa de ser um salvo, não. Ele é salvo pela graça. Por isso que nós somos salvo pela graça. Você vê o ladrão na cruz, quantas obras ele praticou? Nenhuma. Né? A salvação é somente pela graça. Vamos continuar aqui. Justificação. Então, com relação ao passado, quem foi justificado? Quais são os frutos da justificação? Com relação ao passado,
nós fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. Com relação ao presente, acesso à graça. Com relação ao futuro, temos esperança da glória. Então no futuro, então no passado, paz, no futuro, presente. Então no passado, paz, no presente, graça e no futuro, glória. O que significa isso? Significa que eu, ele, você que já creu, antes de crer em Jesus, nós era o quê? Inimigos de Deus. Depois que creu, foi justificado por graça, passamos a ser amigos de Deus. Antes nós era o quê? Criaturas perdidas. Depois que creu, foi justificado, passamos a ser novas criaturas em Cristo. Não perde a salvação. A salvação é a obra exclusiva de Deus, né? É a obra exclusiva. Antes nós éramos das trevas. Agora nós somos de Cristo. Estamos numa posição, assentar lugares celestiais em Cristo. Nós não somos salvos pelas obras da lei. Nós somos salvos pela obra que Cristo fez. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Paulo fala isso em Gálatas 2. Né? Ele fala muito bem. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Nós somos comprados com o sangue de Cristo. Vou voltar a falar de novo. Você lembra do homem da igreja de Corinto? 1 Coríntios capítulo 5. Ele errava, falhava. Quantas pessoas falam aí, ó, eu não sou crente não, mas eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, ó, fiz a minha parte lá. Fui lá na igreja, entreguei meu dízimo, minhas ofertas. Tá garantido lá no céu, minha casa lá. Aí. Tá vendo? Ele pratica a obra sem a fé em Cristo. Ele está praticando uma coisa sem ter fé em Cristo primeiro, sem arrepender do pecado, sem crer em Cristo. Então a salvação, meu amigo, você não perde. Então Cristo ele nos justificou. O inimigo está lá assim, o Zé Geraldo e o Batista lá chutou um cachorro lá na rua, o inimigo está lá acusando a gente. Chutaram um cachorro lá, tamparam piada na cada um, o inimigo só acusando a gente. E Jesus está lá do lado de Deus assim. Eles já creram em mim. Eles já foram justificados por mim. Eles creram no sangue que eu derramei na cruz. Eu estou na frente deles. Você não pode tirar eles de mim, não. Eles estão segurados em mim. Tá vendo? O inimigo, o Jesus está na nossa frente. Ele é o nosso advogado. E o inimigo está nos acusando. E Jesus está assim. Pelos dois eu já morri na cruz. E eles reconheceram que eles são pecadores, que eles dependem de mim. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, nós não podemos ser salvos, né? O que farei para ser salvo? Né? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Que darei ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito? A única coisa que nós podemos dar para o Senhor é o quê? A nossa vida. É reconhecer que nós somos pecadores diante do Senhor. Você vê o fariseu e o publicano. Todos dois oravam a Deus, um orava só para si mesmo, o fariseu, ele dizia assim, Deus, gratidão, sou melhor do que esse cara aqui, eu dou o dízimo. Era um mentiroso, eu dou o dízimo, tudo quanto ganho, e papapá, se vangloriando por ele mesmo, pelas obras, tá vendo, irmão? Aqui em Lucas 18, olha só, ele fala assim, o fariseu, né, lá, o fariseu posto em pé, ele se levantou de pé ainda, hein? Orava de si para si mesmo, nem a Deus ele não orava. Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Acho que foi o único cidadão que fala que dava o dízimo de tudo quanto ganha na Bíblia. Nunca vi outro não. Se você souber, você escreve no canal aí. Tem outro, se você souber aí. Você que é o sabidão, o teólogo aí, o apologeta, mostra pra mim aí depois, valeu? Quero aprender. E qual que foi justificado? Então, qual que foi justificado? O outro batia, né? Orava de si mesmo, né? Olha só o outro falou assim, né? O publicano, estando em pé longe,
Não ousava nem ainda levantar os olhos do céu, mas batia no peito: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele reconheceu que ele era um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oração, meu amigo, oração de pessoas que não converteu, que não é justificado, Deus não ouve. Entendeu? Oração que Deus rejeita, de pessoas que não é convertidas. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Deixa eu explicar direitinho. O pecador que não arrependeu, que não creu em Cristo, Deus não ouve ele não. Ele só ouve a oração dele com uma condição: se ele fazer igual o publicano fez. Se ele disser: Senhor, eu sou um pecador, o Senhor tem misericórdia de mim, eu preciso de ti, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, me dê a vida eterna. Aí essa oração ele ouve. Mas antes de se converter, Deus não ouve não. Para a confissão, né, do pecado, para ele entregar a vida a Cristo, Deus ouve. Igual ouviu a mim, ouviu a dele, de vários irmãos e irmãs no canal. E pode ouvir a sua aí, amigo. Você que ainda não creu, faça essa oração de confissão, de entrega totalmente a Cristo, de crer na obra de Cristo, de ser justificado por Cristo. A Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende, a festa no céu por um pecador que é justificado em Cristo. Mas eu vou fazer isso para quê? Eu ajudo as pessoas. Então você não precisa de Jesus. Você é igual o fariseu, né? Ó Deus, sou melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um comedor de arroz e feijão. Eu reconheço que eu sou salvo pela graça. Eu sou mau, cara. Eu sou mau mesmo. A Bíblia diz que nós somos maus. Jesus falou na cara dos discípulos assim, ó. Os discípulos na cara dele. Lê isso a Bíblia aí em Mateus 7:11. Jesus fala para eles: olha, vocês são maus. Na cara deles. Vós que sois maus. Sabe dar boas coisas para os filhos. Imagina o Pai Celestial. E aí, em Lucas 18:19, Jesus fala assim: ninguém é bom. O camaradinha lá, né? Falava que era bom e tal. Jesus falou assim: ó, ninguém é bom, cara. Só existe um que é bom. Só Jesus que é o único bom. Ele andou fazendo o bem por toda a face da terra. Você conhece outro dele? A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre. Você que é rico aí, ganha 10 milhões aí. Você pega a sua riqueza e dá para os pobres, fica pobre, vai querer fazer igual Jesus? Aqui você vê muitos pregadores ensinando salvação pela lei aí, para você guardar as coisas, eles com seus carrões. Manda eles fazer. Igual Jesus falou que aquele jovem: pega as suas coisas aí, pega tudo que você tem e dá para os pobres. Manda eles fazer, você vai querer? Entendeu? Então Paulo falou assim: o bem que eu tenho que fazer eu não faço, o mal que eu não posso eu pratico. Já pensou? Uma pessoa chega na porta da casa da gente, me dá um copo d'água, você tem lá e você não dá. O bem que eu tenho que fazer eu não faço, o mal que eu não posso esse eu pratico. Paulo falou isso. Ele era um pecador também. Ele reconheceu, chega um momento em sua vida que ele fala assim: irmãos, eu quero que vocês orem por mim, pela minha vida, peça a Deus pela minha vida. Oh, que isso, irmão? O apóstolo Paulo falou isso? Ele falou isso. Dependência de Deus, humildade, simplicidade. Deixa Cristo te justificar. Não fica com medo de perder a salvação, um presente de Deus. Deus, quando nos dá esse presente, Ele não tira mais. Você já viu alguém, um exemplo, né? Nós estamos na semana aí, né? Semana que eles dão bacalhau para os outros, né? A chamada Semana Santa, né? Alguns chamam, né? A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal.
Aí eu chego na sua casa de manhã, olha amigo, essa semana aí estão vendendo bacalhau baratinho, eu trouxe 10 quilos de bacalhau pra você. Um presente pra você. Aí quando dá assim 3 horas da tarde eu volto lá aqui. Aí eu resolvi pegar aquele presente de volta. Ah, eu te dei os 10 quilos de bacalhau, mas eu quero pegar de volta. Você acha que Deus faz isso? Ele te deu o presente, a salvação, então meu filho, pra você de graça. Eu não quero seu dinheiro, eu não quero sua casa. Eu quero te dar a salvação de graça. Eu quero seu coração. E aí ele nos dá a salvação. Aí depois ele vai e vira pra nós, pra nossa cara e fala assim, sabe que eu tô enjoado de você, cara? Não quero te salvar mais não. Não quero te dar a salvação, eu quero pegar ela de volta. Você vai ser salvo por mim mais não. Jesus falou muito bem claro, ele falou assim, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Não, irmão, mas se eu não obedecer isso, aquilo, você lembra que eu te falei de Colossenses? Ele falou assim, de maneira alguma eu lançarei fora. Não, irmão, eu estou vendo um jogo ali, um futebol ali, será que eu perco a salvação? Olha, por causa de um jogo você vai perder a salvação? Ele falou que de maneira alguma lançarei fora. Se chega um tempo é que a pessoa se sente um peixe fora do aquário. Seja onde for que ele estiver, ele volta para Cristo. Se ele provou mesmo e ele é um predestinado e um eleito a Deus mesmo, e Deus tem um plano, ele sai de qualquer lugar. O diabo não segura ninguém, quem segura é Deus. Isso acontece, irmão. Não tem poder para segurar o homem. Paulo disse, né, em 1 Timóteo que fiel é Deus para nos preservar até o fim. É Ele que nos preserva até o fim, o Senhor Deus. O que acontece? As pessoas não oferecem, na chamada igreja, não oferecem o que Cristo fez na cruz, não. Muitos oferecem coisas terrenas, né? Esperanças terrenas. Paulo fala assim, se a nossa vida se limita só nesta vida, nós somos mais miseráveis dos seres humanos. Tem gente que espera só nesta vida aqui as coisas. Esse lugar fala, vem para minha igreja, você vai ter casa, tá vendo? Coisas terrenas. Mas a nossa esperança, a nossa pátria está nos céus. Cristo morreu e ressuscitou, isso é o Evangelho. Você chega perto de pessoas, você pergunta o que é o Evangelho, a pessoa não sabe. O Evangelho é Cristo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus, né? Então, você pode ver que quando Paulo ele chega em Romanos 3, ele coloca todo mundo na parede. Ele fala assim, vocês querem saber de uma coisa? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A genuína conversão é o resultado de um desejo essencial por Deus e pela experiência da sua presença e da sua palavra. A genuína conversão é o resultado de um desejo essencial da alma e espírito por Deus e pela experiência profunda da presença de Deus. A conversão, ela tira o cristão do mundo, e a santificação, ela tira o mundo do cristão. Venha a ser justificado, deixa Cristo. A nossa dívida foi paga já, meu amigo. Cristo morreu por nós na cruz. Colossenses 2,14, lá diz que a nossa dívida foi paga, cara. Então se eu ensinar que eu perco salvação, é como se eu estou falando assim, Jesus é mentiroso, o que ele falou em João 19,30 é mentira, o que ele falou o que lá? Está consumado. Tá ou não tá? Está consumado, meu amigo. Alegre-se no Senhor, deleite-se no Senhor. Quando Zaqueu ele creu em Cristo e recebeu Jesus com alegria. A Bíblia diz que ele recebeu ele com alegria. Tem gente que recebe Jesus, mas fica triste, que tem medo de perder a salvação. Não pensou, cara?
eu tô andando e você pergunta, você é crente? Sou. Tá alegre com Jesus? Tô. Tem certeza de salvação? Não tem, não. Posso perder a salvação. Olha só. Aí o cara não tem alegria de ser salvo, não tem alegria de salvação, não sabe nem o que é a alegria da salvação. É triste, né? É complicado, né? Mas nós damos graças a Deus, porque nós somos salvos. Agora, igual eu falei, pelo fato de estarmos debaixo da graça, não podemos dar ocasião ao pecado. Porque se você creu em Cristo, tem gente que fala assim, né? Eu creio em Cristo, agora eu vou fazer isso mesmo, eu vou andar errado porque eu já estou salvo. Então você não creu nada, uma coisa é você crer. De boca qualquer um fala. Você pergunta para um monte de pessoas e ele fala que tem Jesus de boca. Não é mesmo só de palavra, mas sim de fato e de verdade. Entendeu? Jó, ele disse, eu ouvia falar do Senhor, agora meus olhos te veem. Está entendendo? Ele passou aquilo tudo. Por que ele não foi para o mundão? Por que ele não revoltou contra Deus? Ele falou assim, eu sei em quem eu tenho crido. Ele confiava. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza. Porque quando você se deixa o orgulho dominar, é perigoso. Você não deixa Deus trabalhar na sua vida. Aí você vai pela carne. Aí você cai do cavalo. Entendeu? Então busque o Senhor. Você que já creu. Louve o Senhor. A Bíblia diz que o fundamento é Cristo e não se pode colocar outro, meu amigo. Nós somos justificados em Cristo. Somos salvos por Cristo. Não pode colocar outro fundamento. O fundamento é Cristo. Não que agora lançaram uma doutrina nova. Fuja disso. Fuja disso. A salvação só há em Cristo. E quando Ele dá mesmo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós vemos ali, Sansão falhou, foi salvo por Cristo. Seu nome está em Hebreus 11. Davi errou várias vezes, mas era salvo e foi salvo por Cristo, por Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo com suas falhas, com seus erros. Agora, que sirva de exemplo para nós, porque tem gente que faz assim, mas quer se justificar nos erros dos outros. Mas Davi pecou com aquela mulher e tudo. Uai, é igual Paulo falou em Romanos 6. Pelo fato de estarmos debaixo da graça, não podemos ocasião pecado. Então, porque Davi fez, que sirva de exemplo para a gente não fazer. Porque você vê, ele não perdeu a salvação, ele perdeu o quê? Ele sofreu as consequências do pecado. Um salvo verdadeiramente por Cristo que fica brincando, ele sofre depois suas consequências. Isso, justamente. Tá vendo? É isso aí. Não para condenação, mas para correção e disciplina no Senhor. Para vir melhor, né? Aprender mais. Porque Deus corrige os que ama. E se você não aceita a correção, a disciplina e a exortação, lá em Hebreus fala que então não é filho, é bastardo. Então, volte ao Evangelho, volte ao primeiro amor e veja o que está errado. Paulo ele fala assim aos Coríntios. Em 2 Coríntios 13, ele fala assim. Vamos encerrar, né? 2 Coríntios 13. Se você tem dúvida, escreve aí embaixo aí no canal. Oi, irmão, eu tenho uma dúvida assim. Pode escrever, a Bíblia responderá. Eu não, a Bíblia responderá, tá, meu filho? Eu sou um comedor de arroz e feijão, viu? 2 Coríntios 13, Paulo disse assim, 2 Coríntios 13, 5. Ele fala assim, para os irmãos lá que tinham dúvidas, ele falava assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós,
se não é que já estáis reprovados? Mas espero, olha o que ele espera, ó. Mas espero que não somos reprovados. Então, analise sua vida, olha para sua vida, vá para a Bíblia e veja que seus pensamentos quanto a perda de salvação que não perde, se você tem dúvidas, peça o Espírito Santo para te iluminar. Que às vezes você passou em lugares ensinando coisas que não estão de acordo com a Escritura. Não oferecer o alimento, o Evangelho puro e genuíno para você. Vá para a Escritura, deixa ela falar o teu coração, deixa o Espírito Santo guiar toda a verdade. Porque nós lemos em Romanos 5, quando nós somos justificados por Cristo, nós não somos confundidos por vento de doutrina. Se você está sendo confundido, é porque alguma coisa está errada. Vá para a Escritura, deixa ela falar o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração pela palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Amém? Muito obrigado a todos, irmãos e irmãs aí, ouvintes nesta noite. E aqui, eu e meu irmão Batista, né, ele acabou de participar aqui conosco aqui sobre a justificação pela fé. E semana que vem, Deus permitindo, vai ter mais assuntos também. Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs, dê força, ânimo cada dia para os irmãos. Cada dia nós vamos crescer na graça e conhecimento do Senhor. Você que ainda não creu, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Amém.